Eu ainda, pra mim, ainda é 10 horas. Parou? Então tá, queridos irmãos, bom dia para todos novamente, encarnados e desencarnados. Vamos dando seguimento nos nossos trabalhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo mais uma vez por estarmos aqui reunidos nessa manhã de sábado, pelo nosso café, agradecer pelo nosso café, pela nossa aula e pedir ao Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus e aos mentores deste trabalho que possam estar amparando a nossa irmã que vai nos fazer a palestra da manhã de hoje, que ela possa estar sendo amparada e intuída pelo seu anjo guardião também. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade e vamos dando por aberto a palestra doutrinária desta manhã. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Essa irmã Inara. Dispensa apresentações. Dispensa apresentações. Bom dia a todos. Bom dia, Ontem, quando a Débora anunciou que a palestra era surpresa, mas estava aqui na agenda. Eu disse, ainda brinquei, né? Quando é surpresa, ou é eu ou é a Débora, porque deve ter acontecido algum imprevisto. E aí depois, mais tarde, eu conversei com ela e eu confesso que eu me ofereci para fazer. Porque toda vez que a gente tem a oportunidade de estar aqui fazendo esse trabalho, é um momento de muita aprendizagem para nós. Porque quando a gente se prepara, a gente aprende muito mais do que aquilo que a gente consegue falar, do que aquilo que a gente consegue trazer. E foi por isso que eu quis. E porque ontem ainda, o palestrante disse aqui, sempre que nos dão um tema, sempre que a gente se propõe a falar de um tema, é para nós aquele tema. Se vocês aproveitarem, ótimo, porque os nossos problemas, via de regra, são muito parecidos. As dificuldades que eu tenho na minha casa, muito provavelmente vocês também têm na vida de cada um, né? E por isso que sempre é útil aquilo que, quando compartilhamos nossas experiências, nossas aprendizagens, e o nosso anjo Leonel estava dizendo antes que às vezes ele aprendia, estudava alguma coisa e queria compartilhar com os amigos, queria comungar, foi a expressão que ele usou. E às vezes os amigos achavam que ele estava sendo arrogante ou antipático, e não era isso, é que ele estava tão feliz com aquela descoberta que ele só queria que os outros também descobrissem junto, né? E a oportunidade que o Eduardo agradeceu, a oportunidade de estarmos aqui, essa oportunidade é sem dúvida a oportunidade de comungarmos aquilo que minimamente começa a entrar na nossa cabecinha tão dura, né? O tema de hoje está dentro do capítulo Sede Perfeitos. Anos atrás eu tive a oportunidade de falar desse capítulo e ser perfeito é uma coisa tão distante de nós. Mas, poxa, me mandaram falar disso. Como é que eu vou dizer para alguém, olha, tu tem que ser perfeito? Mas Jesus nos disse, sede perfeitos. E aí eu lembro que eu fiquei tão constrangida de falar deste capítulo, que eu falei de trás para frente. Eu falei do último item do capítulo, que parecia um pouco mais humano. E casualmente ou não, é este o item que me coube falar hoje. É cuidar do corpo e do espírito. É o último item do capítulo Sede Perfeitos. E aí começa com um questionamento. A perfeição moral consiste na maceração, no desprezo ao corpo? E aí Allan Kardec começa Allan Kardec não, o espírito Georges começa a explicar para nós que não consiste de maneira alguma em macerar o próprio corpo, né? Onde ele diz assim,
cuidar do próprio corpo, segundo a alternativa de saúde da doença. É preciso considerar que a alma é cativa do corpo, para que essa prisioneira, a nossa alma, o nosso espírito, é prisioneiro do nosso corpo. E para que esse espírito consiga viver, e aí eu acho bem interessante e por isso eu sublinhei aqui, para que essa prisioneira viva, se divirta, ou seja, nós temos que sim nos divertir, né? Para que essa prisioneira viva, se divirta e consiga pelo menos ter uma noção das ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. E então a gente precisa sim cuidar do nosso corpo, não podemos desprezar, né, a necessidade dos cuidados com o corpo. A Simone está pedindo para transmitir. Eu pego, né? Aí na hora pega, né? Aí que que bom que a Simone pediu uma coisa, daí eu paro, penso um pouquinho. Mas é que nem no futebol, tá? Depois vai ter acréscimo dos minutos. É sempre a Simone fazendo as bruxarias, né? Tinha que ser. E conflitos. Dizer pra ela que cuidar do corpo não é lavar louça e limpar a casa, não. A propósito de lavar louça e limpar a casa, outro dia eu estava estudando sobre a arquitetura e o impacto na nossa saúde mental e emocional. O cuidado com a nossa casa, ter uma casa confortável, uma casa limpa, uma casa organizada, impacta diretamente na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental. Porque se eu vou sair de manhã para o trabalho e não encontro a minha roupa porque está uma bagunça, aquilo já me desnorteia, aquilo já me faz mal. Estarmos num ambiente limpo, agradável, aprazível, faz bem também para a nossa alma. A religião adventista trabalha muito o conceito de saúde física. Eles trabalham muito em cima disso e eu acho muito admirável isso, de cuidados com a alimentação e cuidados com a saúde. Aqui na Gênese tem Allan Kardec compara, esse é o que eu estava usando, compara que nosso corpo e nosso espírito são dois viajantes que saem do mesmo ponto de partida. Na verdade, ele diz que o materialista e o espiritualista saem do mesmo ponto de partida, mas que o materialista, ele compara aqui com Cristóvão Colombo. Ainda não deu? Não, o dela pede o anfitrião. Simone falando uma bruxa. É, a Simone atrapalhando nossa vida. Tudo por ela, né? Melhor parte da Simone é o Dudu. Ela merece. Ela precisa ouvir isso. Deu, Flor? O Dudu é Tá o me crédito vendo? da Simone. Ou deve. E a Simone é o débito do Dudu. Na verdade, ela quer conferir se o Eduardo está aqui mesmo. Deve ser. Eu só quero tirar os sons. Tá lá ela de câmera aberta rindo. Faceira. Obrigada pela pausa que tu me concedeu. Eu estava completamente perdida. Vai cair, será? Espero que não. Ué, é tu que vai fazer. Então tá, dando seguimento. Hoje realmente a Simone deixou embruxada a coisa. Pode continuar. O Ionara disse que o bom palestrante não se intimida. Qual foi o início da palavra? O bom palestrante. É. Sede perfeita. Vai lá, segue aí. No livro A Gênese diz que o materialista e o espírita partem do mesmo
ponto o mesmo ponto de partida. Porém, é como se fosse Cristóvão Colombo, que acreditava que no final do continente, chegando na praia, cruzando o mar, teriam outras terras. E o materialista não acredita. Nós aqui acreditamos que chegando no fim da linha desta vida material, desta vida orgânica, a gente vai sim encontrar outras paragens. A gente vai encontrar uma continuação para essa vida. E talvez até muito mais bonita, né? Porque foi o que Cristóvão Colombo encontrou, né? Eles diziam que aqui era paradisíaco, que era muito lindo, tudo muito diferente. E é dentro dessa expectativa, e também aproveitando essa metáfora, né, de Cristóvão Colombo, vamos dizer que Cristóvão Colombo chegou no limite do continente dele. E o que ele precisou para chegar até o além-mar? Ele precisava de um navio. Vamos dizer que o nosso corpo é o nosso navio. É o que nos permite avançar para outras paragens. Nós precisamos dessa ferramenta. E aí a gente vai desprezar a ferramenta, a gente vai não cuidar deste navio. Como que a gente vai navegar se a gente não cuidar desse navio? Então temos o dever de cuidar dessa nossa embarcação, desse nosso veículo de contato, de crescimento, de viagem. Somos viajores aqui. E para fazer bem e tranquilamente essa viagem, essa nossa máquina precisa estar funcionando perfeitamente. Essa semana um amigo meu estava me falando, a gente estava falando sobre audiometria, porque eu já tenho perda auditiva bem significativa, e aí ele disse que acha muito interessante, porque trabalhou muito tempo numa empresa que tinha que fazer com frequência audiometria, em que eles põem um medidor, um aparelho aqui também fora dos ouvidos, não apenas nos ouvidos. E aí ele diz que se encanta porque percebe que a nossa máquina orgânica é tão perfeita que não é só com os ouvidos que a gente escuta. A audição vai além do pavilhão auditivo, né? Que pessoas surdas escutam também com o corpo, né? A vibração do som chega de outras maneiras, né? À medida que a gente vai estudando, a gente sabe que o perispírito tem essa capacidade, né? De ver e ouvir com o todo do que parece ser o corpo, né? Que não está restrito apenas a estes órgãos materiais. Mas o que eu trouxe dessa nossa conversa, na verdade, foi o quanto eu achei bonito ele, dentro de um olhar materialista, ter essa percepção, né? E essa admiração com a beleza a beleza e a perfeição do que é a máquina humana, né? Do que é esse naviozinho que a gente tem. Eu acho que eu devo ter sido professora em outra vida, porque nessa eu não fui, e quando tinha que escrever alguma coisa no quadro não gostava. Mas eu subo que eu tenho uma vontade de escrever. Não, tranquilo. Ali na Gênese fala que na cadeia evolutiva, né, se a gente considerar aqui as primeiras formas orgânicas, as primeiras célulazinhas, depois passa para os vegetais, para os animais mais evoluídos, e mais a gente chega à condição humana. E ali, para ser fiel ao texto da Gênese, diz assim... Claro que eu não vou encontrar, eu não sublinhei, mas que o ser humano é o último anel nessa cadeia evolutiva. E acima do ser humano, só o espírito. Ou seja, nós vamos evoluindo até nos tornarmos espírito realmente. Só que para a gente se liberar, avançar para esse próximo degrau dessa cadeia evolutiva, nós temos o dever é um outro item desse mesmo capítulo, né? Nós temos o dever de cuidar dessa nossa máquina, de ter um compromisso com esta máquina. E lá no início desse capítulo, que possivelmente não seja por acaso, né? Quem sou eu para dizer um absurdo desses, né? O capítulo abre dizendo assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem
aqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam, porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? E aí a gente pensa assim, tá, mas o que tem a ver amar o inimigo com ter saúde? Tem tudo a ver. Há muitos anos, há mais de 30 anos atrás, eu estudei com um colega que ele tinha uns nódulos, uns carocinhos no corpo, e muitos, assim, aparecia por cima da camiseta, e eu disse, o que é isso? Aí ele disse, minhas mágoas, meus ódios. E eu, hã? Aí ele, tu nunca leu sobre isso? E eu realmente nunca tinha lido, foi a primeira vez que eu ouvi falar naquilo. E aí ele disse, tem umas correntes aí que dizem que quando a gente está com muito ódio, com muita mágoa, com muito ressentimento, isso vai se consolidando, se materializando em forma de pequenos tumores. E daí eu fiquei assim muito surpresa, muito, né? Porque afinal ele estava também fazendo uma autocrítica e abrindo o coração dele sobre as suas próprias dores, né? Ele era espírita? Ele não era espírita. Aí depois, à medida que a gente vai estudando e compreendendo que, como disse ontem o palestrante, quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, e ele explicou de uma maneira muito feliz, eu acho que ele já teve vida rural, né? Que o jugo é uma canga, tá, gente? Canga é uma barra de madeira muito pesada, que coloca assim no pescoço do boi e faz uma parelha, que é para puxar uma carreta, puxar um arado, enfim, para serviço. E ele foi muito feliz quando ele disse que sempre o boi que já tem mais prática vai treinar o outro que tem menos prática. E aquele outro não quer, não se adapta ali. E aí ele disse que esses somos nós, e daí vem o aguilhão da dor. Por quê? E por que Jesus disse isso? Porque se a gente amasse os inimigos, se a gente fosse mais tolerante com as pessoas, a gente não sofreria tantas dores físicas, a gente não teria tantas dores físicas. A natureza está sempre nos dando os indicativos, né? E também é falado, já não me lembro mais se foi na Gênesis ou no Evangelho que eu li, que não despreze os sinais da natureza, né? Que a Naira outro dia me disse que está sofrendo menos de intolerância à lactose. Ela entende que é porque ela se tornou um pouquinho mais tolerante também com as pessoas que a rodeiam. E essas reflexões a gente tem que fazer todo dia, toda hora, né? O que será que cada dor está querendo me indicar? A Layara está cutucando o Paulo, eu não sei o que... Eu tinha intolerância à lactose e agora está tudo calmo lá em casa. Ah, viu só? Melhorou, certo, né? Que bom, que bom. Tanto que tu falou que o gado que botava os boi a puxar os arados, uma canga, mas a inteligência do homem, aos pouquinho, foi que inventaram o trator, que agora... Sem dúvida, mas mas claro, sempre cada vez melhorando mais, né? Sempre essa evolução assim e procurando o bem-estar de todos. Quando eu era criança só tinha a Dona Palmira em Porto Alegre, que era protetora dos animais. Hoje em cada esquina tem uma protetora dos animais, cada esquina. E aí aqueles que não são, que não gostam, meio que se cuidam assim, tá, se eu fizer, vão me denunciar, vão reclamar, mas voltando à questão da saúde do mental, do amor, do bem-querer, refletido na nossa saúde física. Há 15 dias atrás, eu acho que foi, que a Inaura trouxe aqui numa exposição que ela fez na quinta-feira, o comportamento da água diante de bons e maus fluidos, de boas e más palavras, de boas e más expressões. E se
A água muda a sua configuração. E aí ela trouxe desenhos para ilustrar, né? O cristalzinho era a fotografia do gelo, né? Da solidificação da água. Ele não consegue se cristalizar bonitinho. E quando exposta, durante o processo de congelamento, quando exposta a palavras boas, a discursos de gratidão, de amor. Na verdade, isso daqui foi uma gravação de uma fala de Hitler, né, Inaura, que ilustrava, né? E então formava cristais que são aquele desenho da neve, aquele bem bonitinho, que parece uma florzinha, assim. É claro que eu não vou conseguir desenhar aqui com a riqueza de detalhes, mas simbolicamente, e até no WhatsApp a gente tem o símbolo do cristalzinho de neve, bem bonitinho. A água exposta a boas sensações, a boas vibrações, se configura de uma maneira diferente. Outro dia a Nair também falou aqui que a água é o elemento mais acessível para as energias, né? Para qualquer contaminação, seja do bem ou seja do mal. E nós somos de água, a Inaura disse isso, nós somos de água. Então, se o capítulo inicia dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Do que isso está falando? Vai fazer o bem é para nós. Então, cada vez que eu me revolto, que eu me encho de ódio, de mágoa, de ressentimento, eu vou criar aqueles calombinhos, porque a tal da aguinha que tem em mim vai se deformar toda. O meu cérebro vai emitir informações muito confusas para o nosso corpo, porque o nosso corpo foi criado, Deus nos criou para o bem. E aí, quando eu não aceito esse jugo, quando eu sou aquele boi rebelde que não quer ficar na canga, vem o quê? Vem o aguilhão da dor, que ele também explicou ontem, que é o tal o preguinho que nos espeta, que nos machuca, para a gente voltar ali para o trilho, e a gente fica relutando e não aceitando. Vamos aceitar esse jugo de Jesus, porque o jugo de Jesus é leve. E a gente tem tanta dificuldade em entender uma coisa tão simples, né? Tão clara e tão fotografada. Uma pena que eu não lembrei, enfim, mas podemos até depois colocar no grupo essa questão das imagens do congelamento ali da água, porque é muito isso. A água é tão importante que os espíritos de luz fluidificam ela. Isso. No primeiro Nosso Lar, eu acho que é naquele filme que tem os espíritos tratando as pessoas com o quê? Com água fluidificada. Esse é o remédio. Por quê? Porque a água vai absorver toda a energia boa que a gente depositar nela, mas também tem a capacidade de absorver a energia ruim. E aí a principal mensagem, né? O que eu consegui hoje extrair deste capítulo é isso, que a gente consiga vibrar no bem, para que o nosso cérebro, para que a nossa mente, para que o nosso espírito emita só coisas boas para o todo do nosso corpo, para que essas nossas célulazinhas que são cheinhas de água, nós somos fofinhos assim, molinhos, porque somos cheinhos de água, para que essa nossa aguinha esteja toda florzinha. Tá bom, gente? Era isso. Bom dia, muito obrigada pela atenção, pelos ouvidos e principalmente pela oportunidade. Tá nervosa? Olha lá quem tá te aplaudindo, ó. Ela tá te aplaudindo, ó. Mesmo o meu povo aí, assim. Fala lá, já tá no grupo. A água já tá no grupo. Nós já somos eficientes aqui, viu? Já inundado. É só abrir lá. Eu achei que a Rosa tinha vindo só pra fazer amizade. E tu sabe que ontem de tarde, quando a Débora me mandou a mensagem, eu acordei de repente e fui levar meu pai no Pilates. E eu levei meu celular e comecei a olhar lá, daí tu tinha mandado a mensagem, né? Na hora que eu li a mensagem eu fiquei meio nervoso, daí eu não te respondi, eu te respondi depois, né?
Mas aí eu fiquei com aquela coisa assim para mim que de repente eu teria que fazer a palestrinha hoje, a palestra. E aí eu levei o evangelho, eu até vim com o evangelho, eu levei o evangelho essa noite para o trabalho e durante o meu intervalo eu estava dando uma estudada ali e tal. E aí eu olhei um videozinho também no YouTube. E daí esse videozinho, o senhor estava no Centro Espírita falando e ele falou que a gente é completinos. E aí depois ele explica o que é esse completinos. É que a gente, não cuidando do nosso corpo, a gente não consegue completar, muitas das vezes, aquela jornada que a gente veio para cumprir. Se a gente veio para ficar 60, 70 anos aqui, a gente vai judiando dessa máquina maravilhosa que a gente tem, porque isso aqui é para a nossa evolução, né? A gente não está encarnado à toa, a gente está encarnado para evoluir, e evoluir juntos, né? A gente está junto por isso também. Mas eu achei interessante essa palavra, porque fiquei até impressionado, eu até anotei no papelzinho ali para mim não esquecer, esse completinos. Porque daí a gente judiando do corpo, a gente não cuidando devidamente, como tem que ser, a gente não consegue cumprir esse tempo. E aí a gente já cria mais um débito pra gente, numa próxima, que foi a nossa aula. As coisas todas se fecham, né? Que coisa boa. E não é feito a escolha do tema da palestra e do tema da aula, não é feito junto. Primeiro eu faço um, e depois eu faço outro. Então eles se fecham, não é porque eu escolho, é porque a espiritualidade administra isso. E quando a Vera disse que não poderia fazer a palestra hoje, ela fez bem, principalmente para vocês dois. Porque daí os dois estudaram. Porque eu também estudei. três pessoas. E ela também estudou, com certeza. E aí a gente foi... E tem essas coisas que vão chamando a atenção, né? Disso, né? Para nós todos que estamos aqui ouvindo. Mas... Então, gratidão. Então tá, vamos... Isso que o Eduardo falou é na nossa programação. Né? Se eu não conseguir dar conta, né? Até os 30 anos, na próxima eu teria mais 30, mais o que eu tenho nessa existência. Então é esse completismo, né? Tu vem com um trabalho para realizar e daí tu te perde no caminho. Mas não fiquem tristes, na próxima a gente paga essa conta. Na próxima. Com certeza. Então, gente, vamos para o nosso passo espiritual, então. Tendo a certeza que diante de cada um de nós tem um irmãozinho da luz que veio nos trazer todas as bênçãos, veio trazer o remedinho necessário para que todos possamos sair daqui um pouquinho melhor do que quando que chegamos. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, nesta casa de luz e de orações e de bênçãos. O nosso muito obrigado ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso anjo guardião e aos mentores deste trabalho e da Casa Luz Eterna, que estão sempre nos amparando, nos auxiliando e nos intuindo, para que a gente possa caminhar firme na nossa evolução. Muito obrigado por tudo e vamos dando por encerrado os nossos trabalhos desta manhã. Que assim seja. Ei, você.